Meu nome é Watson Rodrigues de Oliveira, eu sou filho de Dona Maria e sou Vicente. Nasci no estado de Minas Gerais, sou o caçula de 8 irmãos, uma família bem grande. Minha família mudou-se para Sertãozinho, eu tinha apenas 6 anos de idade, né? A minha mãe, viúva, criou seus filhos aqui na cidade, né? Alguns ainda residem aqui. Outros moram em outras cidades do estado de São Paulo. Sou professor, sou ator, sou diretor de teatro também. Adoro viver, né, da arte, adoro ser professor, né, e é isso. Eu sempre fui uma criança muito alegre, né? Gostava de imitar, de fazer gestos, de contar piadas, mas eu tinha muita vergonha de fazer isso na frente de pessoas que eu não conhecia. Então eu estudava na escola, né, no primário, e havia um show de talentos nessa escola, em que os alunos, né, subiam ao palco para mostrar o talento. E eu queria muito ir, porque todos diziam que eu era muito engraçado e tal. Então eu preparei para cantar um hino, e eu fui para cantar o hino, mas eu desafinei em frente à plateia, fiquei morrendo de vergonha da situação e aí pensei, foi legal a experiência de estar no palco. Eu gostei dessa experiência e é isso que eu quero. Então eu e uma amiga, nós nos inscrevemos no grupo de iniciação ao teatro, no Teatro Municipal de Sertãozinho, e foi ali que eu comecei a desenvolver o trabalho como ator, ainda muito pequeno, com 10 anos de idade. Um pouco mais tarde, né, aos 14 anos, eu estudava numa escola da cidade, numa escola da periferia da cidade, e eu e um grupo de amigos adorávamos fazer teatro dentro da escola. E aí eu pedi para uma amiga escrever um texto sobre dengue. Meu primeiro personagem foi o mosquito da dengue. Nós ensaiamos, eu dirigi a turma, apenas com 14 anos de idade, e saímos pela cidade apresentando esse teatro e foi um sucesso. As crianças, né, elas me viam na rua, elas gritavam, mosquito da dengue, olha lá o mosquito da dengue, olha o mosquito da dengue. No começo eu ficava incomodado com a fama, né, por ser reconhecido na rua como mosquito da dengue. Só depois de algum tempo é que eu percebi que aquilo era o reconhecimento do meu trabalho e que ele tinha, assim, causado algo nas crianças, no público. Foi então que eu me senti realmente cativado, me senti dentro do fazer teatro, era aquilo que eu queria. Então foi assim que tudo começou. A cultura na minha vida teve uma grande importância. Na verdade, ela foi transformadora e é transformadora, né? Eu contei do início, né, da minha carreira enquanto artista, e a partir deste momento a cultura foi me transformando como pessoa, como cidadão, como filho, como amigo, como estudante, porque eu estava sempre envolvido, né, nas atividades culturais da escola. Depois de algum tempo eu fui para o ensino médio, conheci o grupo de teatro Bruno Perticarrari, continuei no grupo de iniciação ao teatro. Ali com o Seu Américo eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro protagonista, né? Eu me lembro que no grupo de iniciação sempre teve muitas crianças, pessoas da cidade toda, e eu fiz um figurante, um velhinho com uma bengala, e quando eu aparecia, eu dava bengaladas nos personagens principais, e o Seu Américo de olho captou aquilo e me chamou no ano seguinte para fazer um protagonista. Então, a partir daquele momento eu comecei a conhecer outras pessoas, outras realidades parecidas com a minha e realidades distintas, diferentes da minha. A cultura, ela me ajudou a enxergar o mundo, não só o mundo que estava à minha volta, mas o mundo como um todo. Eu comecei a ter uma visão do mundo
da sociedade, na verdade, da minha cidade como um todo. Eu percebi, foi nesse momento que eu percebi que a cultura, ela deveria estar em todos os lugares. No meu bairro, no bairro de um amigo que morava mais distante, no bairro de uma vizinha que assistiu e contou para a prima, que a prima morava ainda mais distante. E eu percebi também que era necessário fazer essa transformação na vida de outras crianças, de outros adolescentes e na comunidade que essas pessoas fazem parte, né? Mudar, levar a cultura, levar o teatro, fazer teatro para essas pessoas da nossa cidade, para essas pessoas de todas as cidades, de todos os bairros. A cultura, ela transforma de tal forma, de tal ponto, que você começa a se questionar em vários pontos. Eu me lembro, em uma das aulas do seu Américo, que ele dizia que todos nós temos um diamante bruto, né, enquanto artista, e que cada experiência nossa enquanto artista, com um diretor, com um professor, com um amigo, um colega de palco, esse diamante bruto, ele é lapidado, ele vai sendo lapidado aos poucos, e quando você menos percebe, ele está ali, uma pedra maravilhosa, linda, exposta, brilhante, viva, e eu acho que é isso que a cultura faz, né? Cada momento, cada vez que você tem esse contato, que as pessoas estão com você, que você está no palco, que você mostra o que a cultura é capaz, você se lapida e você lapida o outro também, o diamante bruto que há dentro de você. A cultura, ela tem o poder de transformar uma pessoa. Quando ela transforma essa pessoa em um cidadão, ou ela transforma esse cidadão, o cidadão é capaz de transformar as outras pessoas que estão à sua volta, transformando toda uma sociedade. A partir do momento que uma pessoa, duas ou um grupo de pessoas se propõe a mostrar a cultura de um determinado lugar, de uma determinada cidade ou do seu país, ela está mostrando para os outros o poder que nós temos nas nossas mãos. A cultura, ela transforma de forma libertadora, ela te liberta. Os seus olhos, né, como eu já disse anteriormente, os seus olhos, eles se abrem para você ver algo que de repente você não conseguia, você não tinha direção para olhar. A cultura, ela transforma comunidades inteiras, e transformando essa comunidade, com certeza a sociedade muda, a sociedade melhora e a cultura enriquece, ela cresce e ela continua fazendo o seu papel de transformar, de mudar. A cidade de Sertãozinho é muito rica culturalmente. Há algum tempo atrás, quando eu era criança, eu não sei se é uma dificuldade que eu tinha, mas eu reconhecia apenas o teatro municipal como espaço para fazer teatro, como um espaço de cultura, né? Na verdade, muitas pessoas, né, da cidade acreditavam nisso, né? A cidade de Sertãozinho é enorme no que diz respeito à cultura, né? E polarizar isso é extremamente triste. Então, as pessoas precisam aprender que é possível fazer teatro, né? Fazer cultura em vários pontos da cidade. Você consegue fazer teatro na periferia, no centro, num bairro mais próximo do centro. Foi isso que eu fiz quando eu me descobri artista, quando eu me descobri ator. Na verdade, a minha intenção sempre foi de que a comunidade carente tivesse acesso à cultura que eu tive, né? Acesso ao teatro que eu tive. Então, quando eu comecei a participar, né, quando eu criei o meu grupo de teatro Anjos da Cultura, o meu grupo de teatro, nós pensamos nesse nome porque nós queríamos usar o nome Anjos, né, que a ideia de bondade, de caridade, e cultura, porque nós queríamos fazer a caridade com a cultura, levar a cultura para a comunidade carente. Então nós escolhemos um bairro, né, bairros, na verdade, um pouco mais distantes,
do centro e fazer o teatro lá, fazer acontecer o teatro lá. Mas o que nós pensamos não era só ensinar ou formar atores. Na verdade, a ideia que eu disse de transformar, né, a comunidade, transformar aquela pessoa que estava ali, também mexia com a família. Era para fazer com que a família tivesse o hábito de assistir um teatro, de saber como é um teatro, de como se faz um teatro, de envolver a família, a comunidade toda naquilo que a criança, que aquele jovem estava fazendo. Então, quando a gente fala, eu sempre falava isso, descentralizar a cultura, levar para fora do centro, mostrar para as pessoas que é possível fazer teatro na rua, que é possível fazer teatro em cima de alguns caixotes, que é possível fazer teatro na rodoviária, em uma praça numa tarde de domingo, que é possível fazer teatro na escola durante o recreio, que é possível fazer teatro numa fila, enquanto as pessoas estão esperando, dentro de um ônibus. Quando eu vou contar, ou quando eu estou dando uma aula de teatro para uma criança, eu conto para ela a experiência que ela vai ter, não só fazendo teatro, não sendo protagonista, mas ela enquanto ator, enquanto artista, o poder que ela tem para mudar, né, a visão de quem assiste, de quem está ali do outro lado, sendo o público. Então, Sertãozinho, hoje tem vários grupos de teatro, grupos renomados, né? Eu me lembro que eu fui ao FIT, que é o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, e quando eu cheguei em São José do Rio Preto, eu fiquei encantado com o festival de teatro de lá, né? Porque é um festival que traz espetáculos do Brasil todo e até do exterior. E quando eu cheguei, eu disse assim, me perguntaram, de onde você é? Eu disse, eu sou de Sertãozinho. As pessoas que estavam lá, nossa, eu conheço Sertãozinho, eu conheço o Teatro Municipal, eu conheço tal artista, eu conheço esse outro artista. E eu fiquei tão feliz de saber que a cidade tinha e tem realmente prestígio na área cultural, na área artística, na área cênica. E as comunidades da cidade, elas precisam saber disso. Né? Saber que para assistir ou para ir ao teatro, você não precisa se deslocar da sua casa, do seu bairro e vir ao municipal. Tem teatro na sua comunidade, na sua praça, tem teatro na sua escola, tem teatro acontecendo de várias formas, de várias maneiras, de vários jeitos. A cidade de Sertãozinho é extremamente rica e eu me sinto feliz em saber que ainda é assim, que os grupos de teatro da cidade estão resistindo, né? Nós estamos passando por dificuldades no meio cultural, mas os grupos de teatro, a cultura sertanesina, em todos os sentidos, resiste e caminha bem. A cultura brasileira é uma cultura extremamente diversificada. Quando você começa a conhecer outros estados, né? Estados principalmente os nordestinos, né? A região Nordeste, você fica encantado com o leque cultural que esses estados têm. Então, eu tive a oportunidade de conhecer alguns desses estados e fiquei maravilhado com a possibilidade e com as estratégias que os artistas desses estados têm no fazer cultural, musicalmente falando e também falando de maneira cênica. Conhecer o trabalho desses artistas foi encantador. Então, a cultura brasileira sempre foi e é muito rica porque é uma cultura diversa. Há uma mistura dentro da cultura brasileira, né? Nós sabemos da cultura indígena, nós sabemos também da cultura africana, nós também temos herança aí dos europeus e outros imigrantes que vieram para o nosso país e deixaram um pouco de suas culturas aqui. Então, quando você começa a conhecer, a viajar pelo Brasil e ter contato com essa diversidade de cultura, o seu nível de enriquecimento, ele dobra, ele triplica, porque você volta com uma bagagem que você não tinha. Então, imagina você ir em um estado e conhecer, né, espaços
que estão sendo criados, ou o fazer teatral que eles estão criando, que eles estão buscando, te traz a sensação de que você precisa sempre mais, de que há possibilidade de sempre mais. Em relação a tudo, a música, a artes visuais, né, a própria artes cênicas em si, você fica encantado com essas possibilidades. Há algum tempo atrás eu estive em Maceió, conhecendo um pouco da cultura de lá, né, do estado de Alagoas, e foi incrível conhecer o fazer cultural deles, a proposta que eles têm, né, a questão da comédia, o time, né, da comédia nordestina, alagoana, é muito bom, enriquece. E hoje o humor é muito bem quisto pelo público. O público pede muito isso. Então, eu sempre falo para as pessoas, se você quer realmente fazer, né, parte da cultura, ou se você quer estudar cultura, comece sempre pelo início da nossa cultura. Comece com os índios, começa com os nossos descendentes africanos, né? Comece com os imigrantes europeus que trouxeram tantas coisas boas, né, para nós. E os estados, os nossos estados, os estados brasileiros, eles têm essa riqueza, eles têm essa herança para te passar. Então, visitar o Brasil, visitar os estados brasileiros, é fundamental para qualquer artista, né? É uma bagagem, é uma formação. Você, artista, você precisa dessa formação contínua. Você precisa buscar essa formação cultural para você continuar se transformando, para você continuar transformando a comunidade que você vive, para você enriquecer as outras pessoas que de repente não teriam ou não têm como buscar essa cultura lá no estado de Alagoas ou em outros estados nordestinos. A cultura brasileira, hoje, ela cresce cada vez mais. Como eu disse, o humor está muito mais presente por conta das redes sociais, né, as mídias sociais. A gente tem aí acesso a conteúdos muito rápidos, né, principalmente na área do humor. Né? Nós temos aí também trabalhos de documentários riquíssimos, também filmes, né, curta, longa, filmes brasileiros com potenciais aí incríveis, super bem produzidos. Eu vejo a cultura do Brasil crescendo, apesar, né, do momento em que nós vivemos. A cultura passou por uma certa dificuldade em relação à pandemia. Nossos artistas, muitos ficaram sem trabalho, muitos tiveram que recorrer, né, às redes sociais, as mídias digitais para continuar o seu trabalho e acabaram que se reciclando, que se inovando. Eu acompanhei leituras dramáticas, né, através de videochamadas, eu participei de leituras dramáticas durante a pandemia, através de aplicativos de videochamada, e foi incrível saber que mesmo com tanta dificuldade, mesmo com os artistas perdendo seu público, eles estavam lá, né? Proporcionando à comunidade, proporcionando às pessoas um pouco de diversão em meio a tanta tristeza, porque esse é o nosso trabalho enquanto artista, né? Fazer com que você perceba a realidade, não só a sua, né? Não só que está aqui na sua frente, mas a sua volta. Então, participar desse momento, principalmente durante a pandemia, foi gratificante. E eu vejo a cultura do Brasil, né, no futuro, extremamente digital e ainda mais ajudando o artista a se reinventar, ajudando o artista a crescer e a criar mais, porque o público vai exigir isso, o público está pedindo mais isso. E para a gente é importante o público pedir e a gente correr atrás, fazer essa cultura que o público tanto pede. A você que me assiste, me acompanhou até agora, eu peço que você continue
prestigiando o artista local. O artista sertanejino precisa do seu apoio. Todos nós que vivemos da arte, precisamos do público. Quando nós, artistas, nós falamos que precisamos de você, público, nós não estamos falando apenas da questão financeira, nós estamos falando do seu prestígio, nós estamos falando da sua presença, nós estamos falando do seu reconhecimento. Então você, né, que assiste filmes, que gosta de escutar músicas, que gosta de apreciar uma obra de arte, por que não fazer essa mesma apreciação com os artistas da cidade, né? Acompanhar o trabalho de um grupo de teatro de perto, saber o que o grupo de teatro vai apresentar, se há algum espetáculo em cartaz, se há alguma exposição, né, de algum artista, se há algum músico cantando, tocando em algum lugar, se há alguma composição nova. Então, isso é importante para o artista, a sua presença, o seu reconhecimento. O artista local, ele precisa do público. O público precisa ir ao teatro. Não ao teatro, quando eu digo, não o teatro espaço físico, o teatro onde ele acontecer, onde ele estiver sendo apresentado. Se for na rua, pare, assista, bata palmas, tire foto, elogie, deixe uma crítica. O importante é que você acompanhe o artista, que você possa ter um tempo, deixar um pouco as redes sociais, as mídias sociais, para acompanhar o que está ali perto de você, o artista que está ali perto de você. Eu agradeço muito a minha família, eu agradeço muito aos meus amigos, eu agradeço muito aos meus formadores, às pessoas que me ajudaram, aos meus diretores de teatro, né? Aos atores que trabalharam comigo, que eu dirigi, por tudo que vocês me ensinaram. Eu agradeço também ao público, a todas as pessoas que foram ao teatro, as crianças que me reconheciam, né? Que chamavam-me por Mosquito da Dengue ou por Brosolina, Brosoleta, que eram personagens que eu fiz. Então, eu ficava extremamente feliz pelo reconhecimento, pelo prestígio, por saber que a minha cidade, que o público da minha cidade acompanhava o meu trabalho, acompanhava a minha história, acompanhava a minha jornada cênica. Você que está aí, faça o mesmo, vá ao teatro, acompanhe o artista local, prestigie o trabalho do seu amigo, do seu colega, do seu vizinho, né? Do morador da sua cidade. Isso é importante e é isso que nós, artistas, queremos. Nós queremos você, público, do nosso lado. Muito obrigado.